Olá, sou a Cabo de Lobo e hoje nós vamos falar sobre lesões específicas, ainda na parte de trauma. Os objetivos são conhecer a abordagem inicial em casos de lesões traumáticas específicas no atendimento pré-hospitalar e contribuir para a construção de um raciocínio crítico. Então, veremos lesões específicas, como traumas na cabeça, trauma da coluna vertebral, trauma abdominal, trauma músculo-esquelético e também lesões térmicas. Começando pelas lesões no couro cabeludo. Lesões nessa região, por elas serem muito vascularizadas, promovem então uma hemorragia intensa. É importante então atentar para o controle adequado dessa hemorragia com um curativo compressivo que pode ser feito ali com gás e atadura. Nos casos de lesão cerebral traumática, muito comuns em acidentes automobilísticos, quedas, esse paciente pode ter um nível de consciência tão alterado que atrapalhe então o manejo de via aérea e atrapalhe o restante do exame. É importante também atentar porque essa vítima pode ter sinais muito parecidos, muito semelhantes com intoxicação com álcool e drogas. E o socorrista pode ficar confuso nesse aspecto. Achar que é uma intoxicação e, na verdade, tudo que ele está apresentando é por conta de uma lesão cerebral traumática que ocorreu. Quando o trauma ocorre na coluna vertebral, ele pode ser potencialmente fatal. A gravidade vai depender de que região da coluna foi lesionada e se o dano inclui também outras estruturas. Os sinais e sintomas de trauma na coluna vertebral que o socorrista precisa estar atento são os seguintes: dor no pescoço ou nas costas, dor durante a movimentação dessas áreas, dor à palpação da parte posterior do pescoço, né? Então atrás do pescoço ou da linha média da coluna, linha média das costas, deformidade na coluna vertebral, posição de defesa ou contratura muscular no pescoço ou nas costas. Outros sinais como paralisia, paresia, dormências ou formigamentos nas pernas ou nos braços a qualquer momento após o acidente. E sinais e sintomas sugestivos de choque neurogênico. E também priaprismo, que é a ereção involuntária que pode ocorrer em homens com trauma na coluna vertebral. Lesões penetrantes. Então, essas lesões incluem lesão por arma de fogo, lesão por arma branca, todas as lesões que houve uma penetração no corpo da vítima. Essas lesões por si só, elas não são indicação para a imobilização da coluna, a não ser que elas estejam levando algum desses sinais e sintomas que foram falados anteriormente. Mas por si só, apenas essa lesão, a lesão penetrante, não é fator obrigatório aí para nos fazer realizar uma imobilização da coluna. Acidentes com motociclistas envolvem, então, a necessidade da retirada do capacete em algumas situações, principalmente porque esse equipamento pode atrapalhar na abordagem das vias aéreas, atrapalhar também na estabilização manual da coluna cervical. Então, nessas situações, é recomendado a retirada do capacete. Essa retirada ela precisa ser feita de forma técnica para não haver, então, o manejo inadequado da coluna. Nos casos de trauma torácico, onde houveram lesões penetrantes, formando feridas aspirativas, ou seja, são aquelas feridas que passam a ter transporte de ar ali do pulmão para o meio externo, essas feridas elas precisam ser ocluídas, eu preciso tapar essa saída, essa entrada de ar, porque isso pode levar a um colapso pulmonar. Então, uma medida salvadora numa situação de ferida penetrante, ferida aspirativa no tórax, é a realização de um curativo oclusivo. No trauma abdominal, é muito importante que se avalie corretamente o abdômen dessa vítima. Esse abdômen pode trazer informações importantes, inclusive, com relação à presença de sangue na cavidade. Então, por exemplo, um abdômen que está rígido e doloroso à palpação é, então, sugestivo na vítima de trauma, em que há, sim, trauma abdominal envolvido. Além disso, podem haver sinais como hematomas, perfurações. Então, é preciso, sim, estar atento também aos traumas abdominais. Nas situações de evisceração, que são aquelas que os órgãos estão expostos, né, ao ambiente externo através de alguma lesão, é muito importante que não se tente recolocar esses órgãos para a parte interior da cavidade abdominal, e sim cobri-los com uma compressa preferencialmente estéril, umedecida com soro fisiológico, e acima dessa camada
fazer uma camada de curativo seco. Com relação à imobilização de fraturas, alguns princípios gerais precisam ser seguidos. Remover os adornos antes de imobilizar é importante, porque em pouco tempo o edema vai se formar, essa área vai apresentar um inchaço e pode se tornar muito difícil remover esses adornos posteriormente. Então, é necessário removê-los antes da imobilização ser feita. Alinhar manualmente as fraturas antes de imobilizar e interromper o alinhamento se houver uma piora excessiva da dor, ou houver resistência. Sempre procurar acolchoar lateralmente a imobilização. Preciso imobilizar as articulações sempre proximal e distal à fratura, exceto em fraturas articulares, por exemplo, como o joelho. E avaliar a perfusão do membro antes e após a imobilização. Preciso estar atento ao pulso distal, ao enchimento capilar e à coloração desse membro. Por exemplo, se eu tenho um membro que tem uma coloração normal e após a minha mobilização, após a minha imobilização, essa coloração se modifica, é preciso estar atento a esses sinais e pode ser necessário, inclusive, afrouxar um pouco a imobilização, porque ela pode estar prejudicando a circulação. O último tópico, então, da nossa aula são as queimaduras. As queimaduras, elas podem ter um potencial de gravidade muito grande. A pele, ela executa no nosso corpo muitas funções e o dano causado pela queimadura pode ser fatal. As queimaduras podem ser classificadas quanto ao tipo e quanto à gravidade. Quanto ao tipo, elas podem ter origem térmica, elétrica, radioativa ou química. E com relação à gravidade, isso vai se dar dependendo da extensão e da profundidade. Também da idade, condições clínicas e outras lesões traumáticas associadas, como, por exemplo, indicativos de inalação de fumaça ou vapor quente. Com relação à profundidade, essas queimaduras podem ir do 1º ao 4º grau. E com relação à superfície corporal queimada, é necessário avaliar, então, quais áreas do corpo foram atingidas e, então, fazer o somatório dos percentuais relacionados a essas áreas, tendo, então, o resultado da superfície corporal queimada. Quanto maior a superfície corporal queimada, maior o risco para o paciente. Os cuidados iniciais em caso de queimadura envolvem principalmente parar o processo de queimadura. Então, lavar a área que foi atingida em água em temperatura normal, em temperatura ambiente, remover adornos ou roupas que podem ali reter o calor e continuar queimando essa pele. Em seguida, proteger, cobrir com gaze seca. Se o transporte até a unidade de emergência for demorar mais que 20 minutos, é necessário, então, irrigar esse curativo com um ringer lactato, cobrir também com um lençol, para evitar o fluxo de ar, que vai ser muito doloroso para o paciente sobre essa área queimada, e também evitar maiores contaminações. Já nas queimaduras envolvendo a via aérea, é muito importante coletar informações que sugiram o evento de queimaduras de vias aéreas e identificar os sinais e sintomas. Por exemplo, escarro enegrecido, fuligem nasal, queimadura já presente na face, rouquidão, náuseas, cefaleia, que é a dor de cabeça. Então, um quadro crítico requer atendimento rápido e intervenções médicas precocemente. Então, queimaduras de via aérea podem ser também extremamente graves. Precisam ser rapidamente identificadas e tratadas. Aqui finalizamos a nossa aula de lesões específicas. Bons estudos e até a próxima aula!